Bom, senhores, nesse vídeo agora nós vamos ver como é que é o funcionamento dos codificadores. Os codificadores são um bloco padrão, né? Então, qual a ideia de ser um bloco padrão? Ele exprime uma certa funcionalidade, né? Então, eu tenho vários tipos de blocos codificadores que variam em sua ordem, né? Esse primeiro exemplo que já está aqui na tela, que é o codificador 4 para 2, a gente pode chamar esse 4 para 2 da ordem do codificador, e esses dois valores significam que ele tem 4 entradas e 2 saídas, né? A funcionalidade dele é a saída exprime qual das entradas está em nível alto. Então a saída é como se fosse uma identificação em binário de qual que é a saída que está ativa. Se é qual saída está ativa, nós estamos assumindo que só pode haver uma saída ativa por vez. Então, ou a saída I0 está ativa, ou seja, nessa primeira linha aqui é esse caso, ou a saída 1 está ativa, ou a saída 2, ou a saída 3. Não é admitido a princípio que mais de uma entrada seja 1 ao mesmo tempo, e também não é admitido que todas as entradas sejam 0. Então, a ideia que está aqui por trás é o seguinte: o código binário da saída, ele exprime um código qualquer de 2 bits, né? A gente está lendo ele aqui como binário, mas ele poderia ser um código qualquer de 2 bits. E à medida que eu mudo as entradas, eu realizo um novo código, ou seja, por isso que o nome é codificador. Então, quando eu coloco o I0 igual a 1, é como se eu quisesse, eu quero a palavra 0 na saída. E a palavra 0 coincide com o binário 0. Quando eu coloco a entrada 1 e 1 igual a 1, eu quero que a saída seja a palavra 1. E, no caso, a gente pensa na saída como sendo um código binário, ou seja, sai 0, 1, que é 1 em binário. E assim sucessivamente. Então, quando a entrada I2 está alta, ou seja, está ativa, sai 2 em binário na saída, e quando a entrada 3 está alta, sai 3 em binário, né? Esse circuito codificador ele é idêntico ao circuito de um exemplo que nós já fizemos nas notas de aula, e a gente pode realizar ele usando apenas 2 ou, já que só pode haver uma entrada 1 por vez. Nós podemos descobrir qual é o valor da saída olhando simplesmente quais são as entradas que provocam 1 na saída e fazer o OU entre elas. Então, o O0 é igual a 1 ou quando I1 é 1 ou quando I3 vale 1. Então, se eu colocar aqui as minhas entradas, né, não é true state e é saída não, ela é entrada. Então, se eu colocar aqui minhas 3 saídas, minhas 3 entradas, aliás, rotulá-las I0, I1, I2 e I3. A saída O0, vamos colocar aqui também, saída sim virada para oeste, rótulo no leste. Ela seria a saída O0. O0 vai ser obtida pelo OU. Então vou pôr aqui a porta OU de 2 entradas, já dá certo aqui, entre I1 e I3. Então, esse aqui seria a saída O0. E a saída O1, nós verificamos que ela vale 1 nos casos em que I2 é igual a 1, ou quando I3 é igual a 1, nós podemos fazer um OU também entre I2 e I3 para obter a saída O1. Saída sim, já está tudo certo. O1. Conecto. Então nós podemos verificar que esse circuito, na forma como ele se encontra aqui, ele não está com um padrão
que seria aceitável aqui no codificador, em que pelo menos apenas uma das entradas é 1. Então o primeiro caso seria esse, e nesse caso a saída sai 0, 0 conforme esperado, ou seja, quando a entrada I0 ela é nível alto, a saída é 0, 0, que vale 0 em binário. Quando a saída é a I1 que está alta, a gente tem na saída apenas o O0 alto. E se nós lermos aqui O1 como sendo mais significativo, a gente tem o número 01 em binário que vale 1. Se for que você segue aí 2, a gente tem o número 1 no 0 que vale 2. E se for a I3, a gente tem 1 no 1 que vale 3. Né? Então tem até uma forma interessante de enxergar isso aqui, que é utilizando essa ferramenta aqui chamada ponta de prova do Logicim. E essa ponta de prova, ela vai juntar vários números e exibir para a gente, ou seja, ela não é um pino, ela é como se fosse para eu verificar sinais dentro do circuito, e como uma das saídas são 2 sinais juntos, para eu verificar esses 2 sinais juntos, eu vou usar uma ponta de prova. E o que eu vou usar aqui também é um distribuidor, vai entrar 2 bits e vai sair 2 bits. Então eu vou colocar aqui voltado para norte e vou colocar a forma central. Então vai entrar aqui, eu vou dar um zoom para vocês verem que esse distribuidor ele tem as posições do bit. A posição 0 e a posição 1. Então eu vou pôr a posição 0, eu vou colocar o bit 0 e a posição 1 eu vou colocar o bit 1. Então eu vou voltar isso aqui para norte e vou fazer a leitura aqui do... Então aqui 1 no 1. Essa leitura da ponta de prova está em binário. Eu posso colocar essa leitura em decimal sem sinal, ou seja, ele vai fazer a leitura do binário e vai exibir para a gente. Então aqui está o 3, quando a entrada 3 está alta, a gente tem na saída o número 3. Se eu tiver a I2 alta, eu tenho na saída o número 2, que é 1 no 0. Se eu tiver aqui a I1 alta, eu tenho 1 na saída, e se eu tiver o 0 alto, eu tenho o I0. Né? Então, é dessa maneira que nós fazemos o circuito. Eu vou criar aqui um novo circuito, chamá-lo de codificador 4/2. Ok. Vou vir aqui no main e vou copiar esse circuito e vou colocar aqui no codificador. Vou apagar aqui o que eu fiz no main. Okay. Então o meu circuito ele agora está aqui no codificador 4/2. Se eu quiser usar um codificador 4/2 no meu circuito, basta eu vir aqui no main, clicar aqui no codificador, que essas 4 entradas são as entradas I0, I1, I2 e I3, e as 2 saídas são a O0 e a O1. Né? Então, e só para melhorar um pouco aqui o nosso circuito, eu vou vir aqui em editar a forma do subcircuito visto. Esse subcircuito ele tem aqui um pequeno arco aqui para simular umas reentrâncias que os circuitos integrados têm, que ajudam a localizar o que é a parte de cima e o que é a parte de baixo, né? Para você conseguir girar corretamente o circuito integrado. Eu vou deletar isso aqui porque o nosso interesse é fazer um bloco que seja retangular apenas. Então eu vou editar um pouco isso aqui. Se eu segurar o Ctrl aqui, ele fixa nos quadrados disponíveis. Vou só dar um pouco de espaço aqui. Centralizar esses pinos. Agora estão centralizados. Centralizar esse aqui também. Das saídas. Tá esse aqui para baixo. Esse aqui para cima. Ok. Não tá. Vou botar esse aqui para cá. Pronto. Então, e vou escrever aqui. Usar a ferramenta de escrita. Codificador. Não consigo mover ele. Vamos ver.
ficou um pouco pequeno, então vamos aumentar mais um aqui. Para ficar um pouco menor, vamos alterar isso aqui para... Consigo editar? Não. Então, tá só código. Resumido. Code 4:2. Agora eu posso diminuir ele aqui. Ok. Então, quando eu quiser usar esse circuito no meu circuito main, quando eu clicar aqui, a caixa que aparece é essa caixa que eu desenhei. Então, esse é o codificador 4:2, está devidamente identificado, eu posso usar ele no meu circuito. A ideia do codificador 8:3 é a mesma, né? Então, se eu uso todas as entradas possíveis, então as minhas entradas elas serão sempre 2 elevado à quantidade de saídas. Existem alguns codificadores que usam menos entradas do que todas as possibilidades de saída. Então, nem todas as possibilidades em binário de saída serão apresentadas, porque algumas entradas não existirão entradas suficientes para estimular todos os códigos de saída. E aí, a gente pode resumir, né? Eu vou só fazer o circuito rápido aqui do codificador 8:3. Acrescentar circuito, codificador 8:3. Ok, né? Tem um erro aqui, codificador 8:3. E a lógica desse codificador é a mesma. Eu vou fazer usando a ferramenta de analisar circuito para ser mais rápido. Então, nós temos a entrada I7, I6, I5, I4, I3, I2, I1 e a I0. E nós temos 3 saídas, O2, O1, O0. E eu vou resolver aqui, criar o circuito, sintetizá-lo pela expressão. Então, nós sabemos que o codificador, o O0 vai ser estimulado pelo I1, pelo I3, pelo I5 e pelo I7, ou seja, por todos os ímpares. Então, eu vou colocar aqui I0, I1, ou I3, ou I5, ou I7. E vou entrar esse valor aqui no O0. Ok? O O1, ele é estimulado de 2 em 2. Então, o I1 e o I0 não estimulam a saída O1, aliás. As entradas I2 e I3 estimulam. A 4 e 5 não, e a 6 e 7 sim. Então, a gente pode colocar para O1 aqui. Dá até para olhar aqui a tabela verdade ao mesmo tempo, né? I2 ou I3 ou I6 ou I7. E finalmente aqui para O2, são as 4 mais significativas aqui. São I4 ou I5 ou I6 ou I7. Então, vamos ver aqui. Ele vai construir o circuito para nós. Ok, sim. Então, aqui também a gente pode utilizar aqui um distribuidor, colocar ele aqui também virado para norte, só que agora a gente tem 3 bits de entrada e 3 bits de saída. Vou colocar ele aqui central.
eu vou colocar aqui o bit 0, bit 1 e o bit 2. E vou pôr aqui uma ponta de prova virada para o norte, para observar o valor aqui lido. Vou deixar em binário por enquanto, então vamos lá. Se eu ligo só o I0, sai 0. Se eu ligo o I1, sai 1, 0, 0, 1. Se eu ligo o I2, sai 0, 1 no 0, que é 2. 3, 0, 1 no 1, 1 no 0, 0, 1 no 0, 1, 1 no 1 no 0 e, por fim, 1 no 1 no 1. E eu posso observar isso melhor se eu colocar aqui na ponta de prova que a base a ser observada é decimal sem sinal. Então, quando está I7 ativo, sai 7. Quando está I6 ativo, sai 6. Quando está I5 ativo, sai 5. Né? Então, olha, a gente já viu aqui que pela construção do circuito, se a gente colocar uma entrada não prevista, dá um erro, certo? Ou seja, dá um valor inesperado, o I4 sai 4 e assim sucessivamente. Então, para finalizar aqui a ideia do codificador, né? Então, o bloco codificador N por M qualquer é o bloco que tem as seguintes características: possui N entradas, né? Que vai de IN-1 até I0, e M saídas, que vai de OM-1 até O0. Né? É projetado para receber em suas entradas exatamente uma entrada em nível alto, né? Tal como está aqui na tabela verdade que a gente espera para elas. A gente viu que se colocou duas entradas em nível alto, a saída não foi exatamente aquilo que a gente desejava, porque essa entrada não era prevista, o circuito não foi projetado para isso. E como ela é projetada para receber em suas entradas exatamente uma entrada em nível alto, ou seja, uma entrada I qualquer, se ela for igual a 1, todas as entradas IJ serão igual a 0 para todo J diferente de I, né? Ou seja, todas as entradas serão 0 quando eu colocar uma entrada igual a 1. Quando a iésima entrada está em nível alto, a saída é o código correspondente a I em binário. Ou seja, se eu tenho a iésima aqui, vamos supor a quinta, se a quinta entrada está em nível alto, a saída vale 5 em binário, certo? Ou seja, quando I igual a 1, a saída, né, a gente está usando aqui a saída sem o negrito e sem índice para representar o valor dela, a leitura numérica dela vai dar I. Né? Então, se for a I5 igual a 1, a saída vai valer 5. E as quantidades de palavras do código são otimizadas quando N, que é o número de entradas, é igual a 2 elevado ao número de saídas, né? Mas são comuns codificadores em que N é menor do que 2 elevado a M. Então, eu vou, inclusive, também alterar a figura aqui para o codificador 8 para 3. E eu vou salvar esse meu projeto como uma logicim, como codificadores. Porque depois, em um circuito qualquer que eu queira usar codificadores, eu posso carregar esse projeto como uma biblioteca e esses circuitos estarão disponíveis para mim. Então era isso que a gente tinha para falar sobre codificadores, né? Até o próximo.